Oi, oi, prevencionistas lindos do meu coração! Como implementar e manter um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais em uma empresa? Essa foi a pergunta central do segundo webinar realizado pela Fundacentro e que eu vou fazer um resumo aqui hoje para vocês. Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica aqui comigo para ter mais conteúdos desse tipo. O segundo webinar contou com a participação inicial do secretário da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o qual enfatizou que o processo de revisão das normas foi um processo totalmente democrático e que contou com a participação da Comissão Tripartite Paritária, a CTPP. Em seguida, o evento contou com as participações de Gilmar Trivelato, membro da Fundacentro e participante também do processo de revisão das NRs, do Rodrigo Vaz, que é auditor fiscal do trabalho e que é membro também da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, e, por último, do especialista em ergonomia José Marçal. Gilmar Trivelato iniciou a sua apresentação enfatizando que o gerenciamento de riscos é uma atividade contínua dentro das empresas e que deve abranger todos os tipos de riscos dentro da organização, inclusive os que não estão regulamentados, como, por exemplo, fatores psicossociais, fatores de violência ou que constituam alguma ameaça à saúde e segurança dos trabalhadores. Enfatizou que o inventário e o plano de ações são os documentos mínimos do PGR e que existem inúmeros outros, que vão ser inseridos conforme a necessidade da empresa, o seu objetivo e a sua área de atuação. Comentou que o inventário não é um laudo, mas sim uma ferramenta gerencial para que esses riscos possam ser comunicados aos demais trabalhadores e à própria organização da empresa. Ele falou o seguinte: que se perguntarmos quais são as maiores preocupações aos responsáveis pelas empresas no Brasil em matérias de SST, que vamos obter como resposta que são ações relacionadas à periculosidade, insalubridade, LTCAT, PPRA, PCMSO, aposentadoria especial, justiça trabalhista e que lá por último vamos encontrar o foco em prevenção. E ele enfatizou que o grande desafio da gestão de riscos hoje no Brasil é colocar este foco na prevenção e não apenas na obtenção de documentos e de programas que façam com que a legislação seja cumprida, mas que sem necessariamente atender a ações que favoreçam a saúde e a segurança dos trabalhadores. Para responder à pergunta central do evento, Gilmar Trivelato dividiu as organizações em 3 tipos. Primeiro, as organizações que possuem SESMIT e que possuem sistema de gestão integrado em saúde e segurança do trabalho ou certificações. Segundo, os estabelecimentos que possuem SESMIT, mas que não possuem sistemas de gestão. Terceiro, os estabelecimentos que não possuem SESMIT, que não possuem sistema de gestão e que são de pequeno porte, como os microempreendedores individuais, as pequenas e médias empresas e as empresas de pequeno porte. Nessa última parte, ele ainda fez uma outra subdivisão com ações específicas para cada um desses tipos de empresa. Primeiro, observar os requisitos da NR1 e fazer uma comparação com os requisitos que já estão sendo cumpridos pelo Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho dentro da empresa. Segundo, fazer uma revisão dos critérios e dos procedimentos de verificação dos riscos dentro da organização. Terceiro,
realizar o inventário de risco com base na compilação dos dados e de todos os documentos que a empresa tenha em mãos, como por exemplo PPRA, LTCAT, PCMSO, análise de acidentes. O que a empresa tiver, ela vai reunir e colocar no inventário de riscos inicial. Quarto, elaborar o plano de ações, que, inclusive, não deve ter a preocupação de ser assinado por um profissional específico de SST, e sim pelo responsável pela empresa, já que é ele que vai ter os recursos que vão fazer jus às ações que são necessárias de serem implementadas. E quinto, que é prestar atenção em aspectos como a participação dos trabalhadores no procedimento de avaliação dos riscos, a gestão de fornecedores e de contratadas e, por último, o desempenho de indicadores que sejam proativos e não reativos. Primeiro, o SESMIT deve orientar e sensibilizar a administração da empresa para um maior comprometimento com as ações de SST, visando a gestão da segurança e não apenas a elaboração de documentos e a análise dos registros das ações que são executadas na empresa. Segundo, o SESMIT, nem que seja o técnico em segurança do trabalho, deve solicitar que a empresa defina a política de segurança do trabalho dentro da empresa. Se será apenas o cumprimento das obrigações legais ou se ela deseja algo a mais, como por exemplo se destacar no mercado pela ótima elaboração de uma gestão dentro da sua empresa, visando atender um fornecedor ou um cliente específico. Terceiro, o SESMIT deve conceber uma estrutura de gerenciamento de riscos dentro da empresa, definir os papéis e as responsabilidades, dizer como se dará a comunicação e a documentação do processo, além de definir como será a participação dos trabalhadores além da CIPA. E quarto, que é a consulta a demais documentos sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos, como, por exemplo, as diretrizes da OIT, Organização Internacional do Trabalho, o site da HSE, os documentos disponibilizados pela agência espanhola INSHT, além das ISOs disponíveis, como a 31000 e a 45001. Os microempreendedores individuais estão dispensados de realizarem PGR e PCMSO. A maioria das atividades dessa categoria são de baixo risco, com exceção dos pintores, mas estes receberão orientações de como realizar medidas preventivas e também eles devem estar inseridos nas medidas de prevenção das empresas contratantes. Fica claro que essas empresas devem sim adotar condições sanitárias e de conforto, assim como é exigido pela NR de número 24, independente da desobrigação de elaborar PGR e PCMSO. Que elas devem adotar medidas de prevenção e combate a incêndios, que elas estão desobrigadas de elaborar PCMSO, mas que devem sim realizar e custear os exames dos seus funcionários, se eles assim forem necessários. E elas deverão declarar as medidas de segurança identificadas em sua organização na ferramenta que será disponibilizada provavelmente em março de 2021 pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Aí vem a pergunta: e as microempresas, empresas de pequeno porte, que não possuem SESMIT, mas que possuem exposições significativas a riscos físicos, químicos, biológicos e outros? Como fica? São empresas de pequeno porte, estão classificadas em grau de risco alto, mas não são obrigadas de manter SESMIT. Como deve ser o gerenciamento dos riscos dentro dessas empresas?
A proposta da Fundacentro para essa questão é que a empresa contrate uma equipe multidisciplinar especializada em saúde e segurança do trabalho para realizar as atividades de gerenciamento e controle dos riscos dentro dessas empresas. Não só realizar, mas como assessorar. É claro que a realização vai depender da ação do empreendedor, da ação do responsável pela empresa, que vai fazer um contrato com esta empresa de consultoria e ela vai fazer um assessoramento durante toda a gestão desses riscos ocupacionais na organização. Essa proposta de modelo da Fundacentro de implementação de um PGRO por uma equipe especializada contratada deve obedecer 9 passos. São eles: primeiro, sensibilização e negociações. Nessa etapa, a empresa especializada deve conscientizar o empregador de que os serviços que ela está propondo não consistem apenas em documentos, mas sim em um conjunto de ações e assessoramento que deverá ser estabelecido ao longo de um ano dentro da empresa ou ao longo do plano de ações que foi estipulado pelo processo de avaliação e controle dos riscos realizado. Segundo, preparação e diagnóstico inicial, onde deverá ser realizada a identificação de perigos e a avaliação dos riscos para estipular a gradação deles. Nessa etapa, é bom que seja realizado também um plano de ação emergencial, já que, como o conjunto de ações demorará de ser executado, é bom que já se tenha um plano de ação para que, se haja alguma emergência, possa intervir com esse plano. Terceiro, estruturar o PGR definindo a política de SST dentro da empresa. Quarto, processo de avaliação dos riscos e de conformidade legal. Nesta etapa é de onde vai sair a primeira versão do inventário de riscos. Ela pode não ser perfeita, mas o ótimo é inimigo do bom e deve sim ser elaborado aí logo. Quinto, realizar a comunicação dos riscos e o plano de ações, que preferencialmente deve ser de 1 ano. Sexto, implementação e acompanhamento por parte da empresa com a atenção aos registros. Sétimo, é de onde vai sair a segunda avaliação dos riscos, a mais aprofundada, e que também vai dar a segunda versão do inventário de riscos. Oitavo, verificação do processo e correção das ações, se necessário. E nono, que é a revisão geral do processo, que indica ser realizado a cada 2 anos. E Gilmar Trivelato encerra sua apresentação com uma frase que eu adorei, que é de Damodaran, onde diz que a gestão de risco é uma empreitada do ser humano e será tão boa quanto as pessoas que a manejam. O auditor fiscal Rodrigo Vaz inicia sua apresentação perpassando por todos os pontos da NR1 de uma forma bem didática e ilustrativa, demonstrando como se dará o processo de gerenciamento dos riscos ocupacionais e enfatizando os detalhes como o processo de implementação, os documentos que serão gerados, as relações entre contratante e contratada e assim sucessivamente. Por fim, o especialista em ergonomia José Marçal enfatiza a questão da participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento dos riscos e na definição das questões ergonômicas do trabalho. Ele diz que uma empresa que tem no seu seio a participação dos trabalhadores, ela com certeza ganha valor no mercado e discursa bastante sobre diversos pensamentos ou diversos pensadores esse quesito. No final do webinar ocorrem diversas perguntas,
em que a maioria foram respondidas durante o evento e outras foram prometidas serem respondidas nos demais webinars que acontecerão nos próximos dias e que eu vou estar aqui trazendo o resumo para vocês. Beijo grande no coração, por hoje é só, fiquem com Deus, abraços!